Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um dia do nosso Turbina 2025. Para quem não me conhece, então eu sou o Magnus Nitian, criador aqui do canal. E, claro, eu preciso me apresentar, pois tem pessoas que veem o vídeo assim meio aleatório no YouTube, vêm para cá dia 4, não sabe nem o que está acontecendo, né? Então se você está chegando agora, eu digo para você que o ideal é que você comece pelo dia 1, pois é sequencial. Então pode ser que você chegue aqui no dia 4 e não entenda muita coisa do que está acontecendo. Para você que está acompanhando a gente desde o dia 1, então a minha pergunta é: vocês fizeram os exercícios? Comenta aqui embaixo, depois me fala: fiz os exercícios, fiz o exercício do dia 1, do dia 2, do dia 3, não, só fiz do dia 1, nem comecei, tô querendo começar. É muito importante que você comece. A gente só pode mudar algo quando a gente decide. A gente tem o poder da decisão, esse poder é muito importante. Decida começar agora, mais do que qualquer coisa. Então, recapitulando aqui, né, no dia 1, eu pedi para você escrever quais são os seus objetivos e quais são os motivos pelo qual você quer aqueles objetivos. A gente vai entendendo melhor o porquê que essas propostas são feitas, né? Como que isso vai nos ajudar a turbinar o nosso 2025, como é que isso vai ajudar a gente a estar aplicando isso na nossa vida, como é que vai ajudar a chegar nos nossos objetivos. E aí depois eu pedi para vocês então estarem fazendo uma programação a partir daqueles objetivos dentro daquilo que você pode controlar. Então, como que você pode fazer essas mudanças na sua vida? Como é que você pode aplicar essas mudanças na sua vida a ponto de chegar mais perto daquilo que você deseja, fazendo uma programação de aplicação daquilo que precisa ser feito. Porque não tem jeito, existem coisas que precisam ser feitas por nós. Nós ouvimos audioterapia frequencial, fazemos técnicas, fazemos orações, magia e por aí vai, mas ainda assim tem a nossa parte que ninguém mais pode fazer a não ser a gente. Não tem jeito, já tentei de tudo quanto é forma e realmente eu tenho que fazer minha parte. Então hoje no dia 4 a gente vai falar sobre detox. O que é isso, né? O que significa essa palavra? Quando a gente fala de detox, a gente está tirando, removendo as, digamos assim, toxinas de alguma coisa. Então, quando eu faço, por exemplo, uma dieta detox, eu vou fazer uma dieta alimentar que vai auxiliar, principalmente o meu corpo, a expulsar as toxinas que ali estão de alguma forma impregnadas, liberando então o que? Liberando espaço para coisas novas, coisas boas. É muito interessante quando a gente olha isso de um outro olhar, né? Eu sempre falo com vocês, nossa, eu estudo muitas coisas, eu aprendo muitas coisas e tudo que eu aprendo serve para a gente olhar de perspectivas diferentes para a mesma coisa. Então, como eu falei para vocês, eu estou focado no meu emagrecimento, mais do que tudo, né? Eu estou focado em ter cada vez mais saúde. E aí, a gente, óbvio, não é só simplesmente pegar e fazer mais exercício. Eu tenho que olhar para isso de uma forma muito mais amplificada. Eu preciso compreender como o meu corpo ele funciona, como que ele armazena, né, o que causa o armazenamento da gordura. Eu preciso compreender sobre a minha alimentação e diversas outras questões, né, inclusive questões metabólicas, questões de glândula e etc. E aí, cara, é mais ou menos como um professor de educação física, eu não sei se vocês sabem, mas um professor de educação física, ele não aprende somente a como fazer exercícios, como ensinar você a fazer exercícios, quais são os melhores exercícios, como não se lesionar, etc. Ele também estuda uma parte de medicina, ele precisa entender e compreender como que o corpo humano funciona. Então,
Claro, quando a gente fala de qualquer coisa, quando a gente vai fazer qualquer coisa, é importante a gente abranger os nossos conhecimentos. Então olha que interessante, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona aqui. A gente tem um corpo humano, e aí a gente vai comendo, né, um monte de coisas, um monte de alimentos que muitas vezes contêm diversas toxinas para o corpo. E essas toxinas podem ser metais pesados, podem ser pesticidas, né? Hoje em dia tem muito, e diversas outras toxinas, como excesso de açúcar, muitas outras coisas assim que a gente acaba consumindo no nosso dia a dia. E aí, o que acontece? Essas toxinas entram no corpo e tem os nossos órgãos aqui, né, para poder filtrar e lidar com todas essas toxinas. Só que o que acontece? Quando essas toxinas elas estão em excesso no nosso corpo, os nossos órgãos têm a tendência, as nossas células, elas têm a tendência a isolar essa toxina com, por exemplo, uma capinha de gordura. Então, assim, como não está dando conta de eliminar, eu vou meio que isolando ela para que ela não cause danos ao corpo, enquanto o corpo não tem capacidade de eliminar aquelas toxinas. Parece uma coisa assim tão boba, mas um dos maiores motivos pelo qual, por exemplo, a maioria das pessoas tem dificuldade de emagrecer é por conta disso. Só que é claro, isso aqui não é uma aula de emagrecimento, eu estou trazendo aqui para vocês conhecimento e até algum exemplo. O que acontece se a gente for parar para pensar num âmbito mais amplo, né? Porque olha só, as toxinas da nossa vida, elas vão se acumulando de diversas formas e a gente vai isolando elas, né? Elas vão ficando ali cristalizando até que a gente consiga eliminar, jogar no lixo, né? Vou desenhar uma lixeira aqui, ó. Uma lixeira, tá? Isso aqui, lixo. Ai, gente, esses desenhos são maravilhosos. Vou fazer até o símbolo da reciclagem aqui, tá? Coisa ótima. Enfim, então o que acontece na nossa vida? A gente, por diversos motivos, vai acumulando diversas toxinas que vão cristalizando no nosso campo eletromagnético e no nosso campo físico também. A gente vai entender melhor isso. E acaba que a gente vai deixando de lado até que a gente tenha condições de alguma forma de lidar com aquilo. Só que aquilo está criando interferência na nossa vida. Da mesma forma que aquela toxina ali, ela está criando interferência no nosso corpo, porque está deixando a gente cada vez mais gordo, por exemplo, com mais obesidade, com mais gordura corporal. E isso vai prejudicando amplamente a nossa saúde. Porque, por exemplo, né, no caso da gordura, vocês verem como é que eu estou estudando. Mas no caso da gordura, a obesidade ela é sim considerada uma doença, ela está listada dentro das doenças da medicina e ela já é uma doença que causa diversas outras doenças ou pode auxiliar outras doenças a aparecerem. Então, por isso, ela é uma doença até muito séria. É uma das doenças que mais está afetando a população. Da mesma forma que as toxinas que estão na nossa vida, elas estão travando a nossa vida, elas estão atravancando a nossa vida. Por isso que é tão importante a gente fazer o detox. E vou falar uma coisa para vocês, né? Como eu falei aqui no outro vídeo, a gente precisa utilizar muito dessa energia do final de ano. Então, assim, mês de dezembro é um mês excelente para a gente fazer isso. Por quê? Porque a gente está terminando um ciclo e iniciando um outro. É claro, eu só vou fazer esse detox em dezembro? Claro que não, você pode fazer isso a qualquer momento da sua vida, qualquer época do ano. Porém, nesse caso aqui, a gente está utilizando a força da mentalidade coletiva para impulsionar ainda mais a nossa vida. Então, olha só. Então, quando a gente fala de fazer um detox, né? Obviamente, primeira coisa, a gente precisa olhar para os nossos objetivos, porque a partir disso é que eu vou saber identificar aquilo que não está me levando para aonde eu quero chegar. Lembra que eu falei
que a gente não pode esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. A gente não pode esperar resultados diferentes sendo a mesma pessoa. Então a gente precisa sim tirar da nossa vida aquilo que não está nos levando para o nosso objetivo. Porque para abrir espaço para vir para a nossa vida aquilo que realmente vai nos levar para onde a gente quer chegar. É tão importante a gente compreender esse conceito de abrir espaço para chegar mais. Isso é algo muito difundido, onde a gente precisa realmente tirar o que é velho para entrar o que é novo. Sempre, todo e qualquer lugar, você não tem como colocar nada novo em um lugar entulhado. Então você pega um armário que está entulhado até a alma de coisas. Como é que você vai comprar coisa nova para colocar dentro dele se ele está cheio? É a mesma coisa, você tem uma despensa lá entupida de alimentos. Você vai comprar mais alimento para quê? Se a despensa já está no limite, entende? Então a gente precisa realmente tirar as coisas velhas para colocar coisas novas. E não se preocupe, porque assim, se tem algo que é fantástico, é que nós somos seres extremamente adaptáveis. Então assim, quando a gente faz uma mudança, a gente se adapta e às vezes muito rápido. Aliás, às vezes não, na maioria das vezes. É porque justamente a gente tem um medo da mudança, a gente tem um medo de fazer aquele novo e acaba postergando para fazer. Mas quando a gente pega e faz, a gente se adapta muito rápido àquela nova realidade, na maioria das vezes. Então vou dar um exemplo aqui para vocês até da minha vida, porque a melhor forma de eu dar exemplo é a partir daquilo que eu aplico, né? Eu só posso ensinar aquilo que eu aplico, aquilo que faz diferença na minha vida. Então tem uns 3 anos mais ou menos eu me mudei e vim morar sozinho. Rapaz, antes de vir morar sozinho, eu surtei, porque eu nunca tinha morado sozinho. Eu nunca tinha sido o adulto da minha vida nesse sentido. Eu nunca tinha sido responsável por mim. Eu comecei a surtar, como é que eu vou pagar as contas, velho? Como é que eu vou comprar os alimentos? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Aquela coisa toda, e os móveis e etc. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com aquilo? Surtei. Porém, logo que eu me mudei, em pouquíssimo tempo, eu já estava tão acostumado a morar sozinho, a ter a minha casa, a ter o meu espaço, que é como se eu tivesse feito aquilo já há muito tempo. Eu nem lembrava mais como é que era morar com outras pessoas. Muito interessante isso. Então, assim, na maioria dos casos nós vamos nos adaptar muito fácil. Então, fique tranquilo. Se abra realmente para remover essas coisas da sua vida e fique atento, muito atento, porque vocês lembram lá que eu falei na aula passada que o nosso cérebro, ele trabalha a partir de memória. Então assim, ele vai tentar economizar energia e voltar para aquilo que ele conhece. Ele vai tentar fazer isso. Então sempre que a gente está criando algo novo, o nosso cérebro vai tentar levar a gente de volta, principalmente para os nossos velhos hábitos. Então a gente precisa o quê? Ter foco, força, fé naquilo que a gente deseja. É por isso que a gente lista os objetivos e principalmente o porquê que eu quero alguma coisa. E tem que ser um porquê muito bom, muito forte e muito poderoso. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Como eu falei, eu estou no foco de emagrecer, de perder gordura, perder quilos. Eu preciso disso. Veja bem, se o meu motivo é só emagrecer, esse motivo não vai ser forte o suficiente. Porque um dos motivos é que se eu não começo a emagrecer logo, se eu não começo a ver resultado logo, isso vai me frustrar. Então eu preciso ter motivos maiores, e motivos maiores sim é eu ter mais saúde para poder viver mais, e eu viver mais bem, com saúde, né? Não é só simplesmente viver mais, porque eu não sei vocês, mas eu não quero ser uma pessoa velha, ou melhor, uma pessoa com idade
tomando um monte de remédio. Eu não quero. Eu quero ser uma pessoa saudável. Então, eu estou buscando isso desde já, mudando minha alimentação, fazendo exercícios e etc. Então, meu motivo, tá vendo que o meu motivo maior é principalmente a saúde e o bem-estar também, porque é para eu me sentir bem e também tem a ver com a minha autoestima. Por quê? Porque eu estando com um corpo bonito, lindo, gostoso e maravilhoso, eu vou me sentir bem comigo mesmo, eu vou me sentir mais atraente, mais sexy, então vai aumentar a minha autoestima. Então você está vendo que são porquês muito poderosos, além do emagrecer. A mesma coisa, dinheiro. Ah, eu quero mais dinheiro. Mas para que você quer mais dinheiro? Por que você quer mais dinheiro? Ah, porque eu quero mais dinheiro, porque eu quero comprar mais coisa. Muitas vezes esses porquês não são muito poderosos. Então, por exemplo, ah, eu quero virar um youtuber de sucesso. Pra quê? Não, porque eu quero influenciar cada vez mais pessoas, levar coisas boas para muito mais pessoas. Eu quero ensinar, dar conhecimento, levar conhecimento para muito mais pessoas, assim, porque isso muda o mundo. Olha só que motivo poderoso. E aí, consequentemente, o dinheiro vai vir. A mesma coisa comigo. Eu estou buscando saúde de uma forma muito completa. E, consequentemente, emagrecer vai vir. Então, a gente precisa de porquê muitos poderosos para a gente se manter firme. Caso contrário, a gente volta para os antigos hábitos. Então, aqui eu vou listar alguns detox que são muito importantes a gente fazer na nossa vida. Primeiro deles, a gente precisa eliminar ao máximo, se não 100%. Que é o quê? Notícias negativas. Gente, a gente é bombardeado o tempo inteiro de notícias extremamente negativas. Você liga um telejornal, alguma coisa, é só desgraça. É só desgraça, né? Eu falo assim, principalmente as notícias negativas, porque notícias negativas levam a gente, acionam em nós medo, muito medo. E qual é a questão maior da gente estar com muito medo acionado? A gente entra no que a gente chama de luta e fuga, eu já comentei aqui. E quando a gente entra nesse aspecto de luta e fuga, a gente funciona por memória, a gente funciona com emoções à flor da pele, o nosso cérebro, as nossas emoções, tudo nosso, ela vive no limite e isso vai detonando a gente. Fora que isso também auxilia com que nós não conseguimos estar racionais, ligar o nosso racional, ligar a nossa conexão e estarmos também entrando num estado que é de reparo, descanso e digestão, onde o meu corpo ele tem uma capacidade muito grande de se autocurar, se auto-renovar. Então eu não consigo, logo eu fico dependente de curas externas, como remédios e coisas do tipo. Se você quer saber mais dessas informações, você pode ter certeza que está lá na parte dos assinantes. Cara, eu falo sobre isso no Cérebro Trino, eu trago muitas informações lá que são extraordinárias para vocês compreenderem muita coisa cada vez mais a fundo. Porque a gente está falando aqui da vida. Bioquinese, gente, é vida, é a nossa vida, como que eu transformo a minha vida. É muito mais do que simplesmente ouvir um áudio e ponto final, acabou. É uma transformação muito poderosa, muito profunda. É um conhecimento muito antigo, é uma prática muito antiga. Não é só isso que a gente vê aí na internet. Então, assim, é muito importante saber disso. Mas voltando aqui, esquece, tira da tua vida, faz um detox, remove essas notícias negativas, esses programas que só falam em desgraça, tira isso da sua vida, você não precisa disso. Ah, mas eu assisto porque eu quero me manter informado. Pode ter certeza que você vai se manter informado. A informação que necessita, ela vai dar o jeito dela de chegar até você. Confia. Aquilo que você precisa saber chega. Dá o jeito. Alguém te conta.
você vê de alguma forma, chega para você, você não precisa ficar assistindo essas coisas. Eu sugiro, por exemplo, né, tem um Instagram, eu acho que um site também, que se chama Só Notícias Boas, e a gente vê ali que é compartilhado muitas notícias maravilhosas, quanto que acontece muito mais coisa boa no mundo do que coisa ruim. Só que a gente não está aberto para isso, a gente precisa se abrir. O segundo tópico aqui, a segunda coisa que a gente precisa fazer um detox é redes sociais. E, sinceramente, eu chamo de redes de entretenimento. Por que redes de entretenimento? Eu acredito muito que essas redes sociais já foram redes sociais onde eu me conectava com os meus amigos, com as pessoas que faziam parte ali, né, do meu âmbito social, e ali eu conversava com a pessoa, eu trocava ideia, né, era uma forma de conectar os amigos. Hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia virou uma rede de entretenimento. É uma televisão que você tem na palma da sua mão, aberta a toda e qualquer pessoa, a todo e qualquer conteúdo. Então, se a gente for analisar de verdade as redes sociais, primeiro ponto, a gente está falando da maioria são atores. Sejam atores amadores ou sejam atores profissionais, são atores. Ou seja, a gente está falando ali de pessoas que vão estar colocando nas redes sociais invenções, ficções e mentiras. Então a gente tem que olhar para as redes sociais hoje da mesma forma que a gente olha para uma novela, para um filme ou algo do tipo. A maioria das coisas ali não são verdades ou são coisas extremamente amplificadas, muitas vezes, para te manipular. Então, por exemplo, né, ninguém vai colocar coisa negativa nas suas redes sociais, ninguém vai colocar ali coisas negativas quando está vendendo um curso. Então, por exemplo, alguém vende um curso que vai mudar a sua vida. Então, 100 pessoas foram transformadas com aquele curso. Porém, 1000 pessoas compraram, 900 não foram transformadas. Obviamente, eu vou compartilhar com vocês as 100 pessoas que foram transformadas. As 900 que não foram, eu não vou compartilhar. Isso é óbvio. Eu não vou fazer propaganda contra mim. Então a gente tem que estar bem alerta, a gente tem que tomar cuidado e diminuir bem. Pra vocês terem uma ideia, eu agora sou tio, acho que eu não contei isso aqui ainda no canal, né? Eu tô com uma sobrinha aí de 3 meses e meio e eu passei a aprender muito sobre criança depois disso. E na criança, tá? É indicado você dar o mínimo de tela possível. Na verdade, se você puder não dar tela para a criança, você não dar celular para uma criança, é a melhor coisa que faz. Tem estudos mostrando o quanto que atrofia o cérebro de uma criança quando ela usa celular, quando ela usa essas coisas. Então, para falar a verdade, nós adultos estamos extremamente viciados em celular, em redes sociais, e o ideal é que nós diminuímos o tempo de tela. Sinceramente, vai ser um esforço no começo, mas é aquilo que eu falei, se mantenha firme e forte no seu foco, na sua meta, no seu objetivo. Por quê? Porque daqui a uns anos você vai se agradecer por isso. E o seu objetivo sendo forte o suficiente, você vai conseguir e não vai cair em tentação. Claro que no começo a gente vai ter umas quedas, acontece comigo. Eu estou muito bem, eu vou fazer alguma coisa que eu preciso no meu celular. Quando eu vou ver, eu já abri, sei lá, o Instagram, já abri o Facebook. E aí eu me pego rolando tela, só que eu estou mais consciente. Então eu paro e falo, opa, o que eu estou fazendo aqui? Tem alguma coisa errada? O que você veio fazer? Não lembra? Então, larga o celular, quando você lembrar, você volta. Preciso focar. E outra, a gente também precisa se acostumar ou se reacostumar a estar em momentos de tédio, estar em momentos de ócio.
e não tentando de alguma forma se entreter o tempo todo. Então por isso também a gente chama de rede de entretenimento, porque a gente fica tentando se entreter, a gente não consegue mais ficar sozinho com a gente mesmo, a gente não consegue ficar com ócio, a gente não consegue ficar com nada disso. Precisamos. Então, sinceramente, é extremamente necessário fazer um detox de rede social. O próximo tópico da nossa lista são as distrações. Tudo o que é distração, a gente precisa tirar tudo aquilo que remove a gente do nosso foco, do nosso objetivo, tudo aquilo que está distraindo a gente daquilo que a gente realmente quer. Claro, não vou dizer para você que você vai eliminar 100%. A gente precisa sim de algum momento de lazer. Então, por exemplo, assistir uma televisão, jogar um videogame ou uma coisa assim que distrai a gente, que traga um prazer e etc. Não pode ser só labuta a vida, sabe? Mas essa distração ela não pode tomar conta da maior parte do nosso tempo. Não pode de forma alguma. Então a gente vai começar a eliminar essas distrações que está tirando a gente. Então tem algo aqui que eu trago para vocês, é de fortalecer o músculo da vontade. Nem sempre vai dar vontade de fazer aquilo que precisa ser feito, mas eu preciso fazer e eu preciso fortalecer esse músculo para que eu faça aquilo que precisa ser feito, que vai me levar para o meu objetivo. Não é sempre que eu estou a fim de treinar, não é sempre que eu estou a fim de fazer exercício, mas o meu objetivo está muito forte em mim, então eu vou lá e faço. E o mais legal é que muitas vezes quando a gente começa a fazer aquilo vai ficando gostoso, vai ficando divertido, e quando a gente vê, a gente está ali entretido de tal forma que a gente só olha e agradece. Nossa, ainda bem que eu vim fazer isso. Não é verdade? Um outro tópico aqui, um outro ponto que a gente precisa eliminar são alimentos ruins. Falei para vocês, nossa, eu estou estudando mais sobre a saúde do corpo, mas não é só questão de emagrecimento. Primeiro eu já expliquei para vocês a questão das toxinas do corpo que vão ficando ali agarradas, que vão nos atrapalhando. E o que acontece também com a questão de alimentos ruins? Não é que eu vou eliminar 100%, nunca mais eu vou comer um McDonald's, nunca mais eu vou comer um fast food, ou seja lá o que for. Não é isso. O que a gente vai fazer é evitar. Então, por exemplo, a semana tem 7 dias, 6 dias eu como alimentos bons, e aí um dia eu vou lá e boto o pé na jaca um pouquinho, porque, né, para matar aquela vontade da semana inteira. Excelente, não tem problema nenhum nisso. Agora, se eu ficar comendo só alimentos ruins, isso vai acabar com a minha saúde, vai acabar com o meu corpo, vai acabar comigo de uma forma muito ampla. E eu vou explicar uma coisa para vocês que eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um órgão que é considerado o segundo cérebro do corpo, que é o nosso intestino. Para vocês terem uma ideia da importância desse órgão, ele tem diversos neurônios que estão captando informações, e isso faz com que leve informações para o nosso cérebro e libere hormônios no nosso corpo que são extremamente responsáveis pelas nossas emoções e, claro, pelo nosso bem-estar, principalmente. Porque, olha só que interessante, né? Tem uma palavra que é muito utilizada, a pessoa está enfesada. Quando ela está boladona, está com raiva, essas coisas, a gente costuma falar, fulano está enfesado. E essa palavra, enfesada, ela quer dizer, ela está com fezes. Então, assim, sabe, quando você não consegue ir no banheiro, vai ficar acumulando fezes no seu intestino, porque é lá que se acumula, né? Vai acumulando, aquilo vai te deixando irritado, vai te deixando enfesado, para você ver como que faz diferença. Então, claro, o tipo de alimentação que a gente come vai fazer toda a diferença, inclusive no nosso humor. Então é importante que a gente faça um detox de alimentos ruins. Obviamente, a gente vai fazer um detox também de hábitos ruins. A gente vai olhar para aqueles hábitos que a gente tem que não está nos fazendo bem. Então, por exemplo, né, eu tenho o hábito de colocar o meu despertador no soneca, e aí eu não acordo a hora que eu tenho que acordar.
É um hábito que eu preciso eliminar. Eu tenho o hábito de fumar, eu preciso eliminar esse hábito. Eu tenho o hábito de beber, eu preciso eliminar esse hábito. Eu tenho o hábito de comer uma sobremesa depois de almoçar ou de jantar. Putz, velho, eu preciso eliminar esse hábito porque não está me fazendo bem, não está me levando para onde eu quero. Então, tudo que você considerar como hábito ruim, você precisa eliminar. Eu tenho o hábito de gastar tudo que eu ganho. Nossa, vamos expulsar esse espírito gastador. Vamos fazer, né, uma desobsessão desse espírito gastador daí, para que esse ser pare de ficar te influenciando a você gastar tudo que você ganha. Isso é um hábito ruim também. Eu tenho o hábito de comprar, fazer compras quando eu tô mal. Isso é vício, isso é hábito. Já criou um hábito ali. Você acaba fazendo isso toda vez que você tá mal, você vai lá e compra coisas. Você tá fugindo. E são hábitos que vai destruir o seu financeiro. Então não vai levar você para onde você quer. Você precisa eliminar. Então tudo o que você encontrar aí dentro que esteja conectado aos seus objetivos de hábitos ruins devem ser eliminados. E por último, tá? Eu vou colocar aqui coisas físicas. E a gente vai entender melhor isso aqui. Então, todas as coisas físicas que não estão em harmonia com aquela pessoa que a gente quer ser, que a gente quer se tornar, devem ser eliminados também. Vou me aprofundar mais ainda sobre o mundo físico, porque ele abrange outras coisas além de objetos, por exemplo, e a gente vai entender melhor isso. Para que eu possa abranger melhor, eu vou explicar primeiro para vocês como que isso funciona. Lembrando sempre, pessoal, que lá na comunidade dos assinantes, onde só quem assina tem acesso, tem muito mais informação aprofundando muitos assuntos que eu trago aqui de uma forma muito rápida, que é só uma explicação rápida para vocês terem algum entendimento, mas lá eu me aprofundo muito mais nisso. Então, tá gostando, quer se aprofundar, você assina que você vai ter acesso e além disso, claro, você ajuda o canal a crescer, a se desenvolver. Mas vamos entender isso aqui melhor, olha só. Pra gente que estuda isso aqui, a gente já tem uma noção muito boa de lei da atração, né? Mas eu não acredito na lei da atração, tentei fazer, não deu certo. A questão não é essa, é uma lei. Já falei aqui milhares de vezes, é uma lei, ela vai funcionar, você acreditando ou não, você fazendo a técnica certa ou não, e vai funcionar, ponto final, acabou. E por quê? Porque é basicamente assim que funciona para tudo na nossa vida, para tudo. Então assim, não é só para aquilo que você ficou lá afirmando, não, é para tudo. Você tá aqui e aqui está seu campo eletromagnético, ou seja, todas as informações de tudo o que você é, todas as frequências que você emana. Esse campo eletromagnético é ele, não é o seu cérebro, não é a sua mente racional, não é aquilo que você pensa com a tua mente racional só, não. É todo esse campo eletromagnético que é o seu inconsciente, ele envia informação para o universo. Daí o universo ele vai trazer de volta para a sua vida. Só que esse universo ele traz de volta para a sua vida como? Através de pessoas, acontecimentos e, digamos assim, objetos, coisas. Principalmente esses três aspectos. Ou seja, eu emano para o universo que eu quero um carro. Aí o que o universo vai fazer? Ele vai trabalhar para criar um acontecimento onde as pessoas que estão envolvidas nesse eu conquistar o meu carro, elas se conectem de alguma forma para que esse objeto chegue a mim. Então assim, eu quero um carro, eu tenho um dinheiro lá e eu vou comprar um carro usado, né? Então o universo ele vai se movimentar para que alguém que tem um carro bote aquele carro à venda, eu vá lá, descubra que aquele carro está à venda, seja de alguma forma eu vi um anúncio ou alguém me contou,
E aí, a partir do momento que eu descubro que esse carro está à venda, eu vou entrar em contato com a pessoa que está vendendo, a gente vai se encontrar, vai negociar e no final das contas eu vou ter o objeto que eu desejo. Ou seja, eu vou ter o carro que eu desejo e a pessoa que vendeu o carro, ela vai ter o dinheiro que ela deseja. Então, o universo, ele se moveu para justamente unir as pessoas que tinham objetivos que se complementam. É basicamente isso. Só que, qual é o ponto aqui que a maioria das pessoas não se atentam, não se ligam? Da mesma forma que o meu campo eletromagnético, ele envia informações para o universo e ele responde através, né, de pessoas, acontecimentos e objetos, o que acontece? Eu já expliquei aqui isso em alguns vídeos, mas um dos maiores conhecimentos que eu obtive através do estudo do yoga foi que você não consegue saber exatamente aonde acaba a sua mente e começa o seu corpo físico, ou físico como um todo, né? E vice-versa, você não consegue saber aonde acaba o físico e começa a sua mente. Um outro conhecimento que talvez seja até mais conhecido, mas se não é tão conhecido assim para você, dá uma pesquisada aí que você acha rápido, é uma das leis herméticas que vem do livro Kybalion, né, que é um ensinamento de Hermes Trismegisto, que diz o quê? Tanto em cima quanto embaixo, assim é em cima quanto é embaixo, alguma coisa assim. Querendo dizer o quê? Que um é reflexo do outro e vice-versa. Ou seja, tudo o que também está no mundo físico também vai emanar uma energia para o universo que volta para o meu campo eletromagnético. Como assim, cara? Ficou confuso. Você já viu aquelas simpatias, por exemplo, que a gente faz? Tem uma que é muito famosa, que é a simpatia do dia 1º. Todo dia 1º do mês a gente sopra canela para dentro de casa. Aí decreta lá que quando eu soprar essa canela, a prosperidade vai entrar. Para quê? Para emanar a frequência de prosperidade para dentro da minha casa. Você está entendendo que eu peguei um elemento com uma frequência de prosperidade e eu fiz ali uma magia, uma simpatia, algo para trazer aquela frequência para dentro do meu campo eletromagnético? Você consegue compreender isso? Você consegue compreender que se eu não sei aonde acaba o meu corpo e começa a minha mente e vice-versa, eu também não sei aonde acaba a minha mente e começa todos aqueles objetos, pessoas e acontecimentos que estão conectados a mim. Então, os meus amigos, meus familiares, os meus objetos, as minhas coisas, né? Tudo que pertence a mim, a minha casa, meu carro, minha cama, meu armário, etc. Tudo isso está influenciando o nosso campo eletromagnético. Dessa forma, né, é muito importante que a gente tenha sabedoria, inclusive, para escolher as coisas que a gente compra, que a gente adquire, as pessoas que a gente anda e etc. Tudo mais, porque isso tudo está influenciando a nossa vida. É tanto de um lado para outro, quanto de outro para esse. Enfim, deu para entender. Então isso é muito interessante e é muito fantástico, é muito sério, porque isso vai abrir pra gente o quê? Um olhar maior. Você já viu? Tem muita gente que mostra isso, explica que, veja bem, que quando, por exemplo, né, você tem a sua mesa de trabalho ou o seu escritório todo bagunçado, cheio de coisas, aquilo interfere na sua mente, a sua mente também é muito bagunçada, que quando você organiza e arruma aquilo, você consegue ter uma mente muito mais organizada. Você já deve ter ouvido falar isso. Quando você limpa, gente, assim, pra mim é muito incrível, porque quando eu limpo a minha casa,
eu me sinto mais leve, eu sinto a casa mais leve e eu me sinto mais leve. E não é só porque você cansou por ter limpado a casa. Não, eu realmente me sinto mais leve, porque eu estou limpando, inclusive, o meu campo eletromagnético. Tem decretos que a gente pode fazer nesse momento de limpeza. Enquanto eu limpo isso, eu estou limpando também o meu inconsciente. E aí, entende? E aí a gente vai usando isso a nosso favor. O meu carro, ele anda limpo, da melhor forma possível. Porque eu não posso ter um carro que nem uma lixeira, como tem gente que olha, tem cada coisa no carro, tem até rato, barata, etc. Porque é uma lixeira o carro. Imagina a interferência que causa na pessoa. Aí a gente olha, muitas vezes a gente não consegue prosperar porque as coisas à nossa volta não estão ajudando. Não estão ajudando. Lembrando aqui, obviamente, que a gente vai fazer o melhor que a gente pode sempre. Eu não tenho como trocar os meus móveis para móveis, digamos assim, mais prósperos, com aspecto de mais prosperidade. Cara, mas você pode consertar eles, dar uma reformada neles de alguma forma, que eles fiquem com um aspecto mais bonito. Você pode limpar eles, manter eles arrumados, tirar aquele monte de tralha e tranqueira que está nele ali só pegando poeira. Você está entendendo? Então é muito importante a gente compreender isso, porque tudo isso está influenciando a nossa vida. A gente vai entender isso melhor. Então, olha só, pessoal, dentro do nosso universo físico, ou seja, o nosso universo manifestado, tem algumas coisas que a gente precisa fazer detox. É muito importante. Que é o quê? Lugares, pessoas e objetos. Eu vou aprofundar melhor nisso aqui para a gente compreender isso, por que isso nos afeta e etc. Bom, lugares. Existem lugares que, primeira coisa, não combinam mais com a nossa vibração. Tem lugares que não está mais na mesma ressonância daquele nosso objetivo, daquele nosso desejo, ou que nunca esteve. E às vezes a gente frequenta porque eu sempre frequentei, questão de hábito. Às vezes a gente frequenta porque meus amigos sempre vão lá, eu sempre vou com os meus amigos. E ou a gente frequenta porque a gente tem uma dificuldade muito grande de desapegar. Existem inúmeros motivos pelo qual a gente frequenta lugares que não nos fazem bem. Às vezes a gente não acredita que merece frequentar lugares melhores e por aí vai. Então tem diversos motivos. E a gente precisa fazer um detox de lugares, sabe por quê? Porque tem lugares que vão puxar a gente para longe do nosso objetivo. Vou dar uns exemplos aqui. Poxa, se você gosta de beber, tomar uma cervejinha ou algo do tipo, você vai frequentar um bar ou um boteco, um pé sujo, um botequinho bem do safado da esquina? Sabe aqueles botecos miserentos? Pensa aqui comigo, você vai frequentar qual lugar? Você vai frequentar um bar chique, um restaurante chique, alguma coisa assim. Tem que ser o top das galáxias? Não precisa ser o mais caro, o mais coisa. Mas também você não vai pegar um lugar assim nojento. Entendeu? Porque não tem ressonância de prosperidade ali. Ali é só ladeira abaixo. Olha para as pessoas que estão ali. As pessoas são grandes indicativos da frequência do lugar. Olha para a vida daquelas pessoas que frequentam aquele lugar e vê se você quer aquilo para você. Então, por exemplo, eu falo muito, eu estou no meu processo de emagrecimento. Quais são os melhores lugares para mim frequentar? Lugares que gente fitness frequenta. Academia, por exemplo. Não necessariamente lugar que você faz, que você malha. Pode ser academia de luta. Eu gosto muito de luta, já falei aqui, eu luto. Treino lutas, para mim é muito bom. Mas assim, é academia, é loja de esporte, é coisas do tipo, é loja de coisa natural, coisas saudáveis, de comidas saudáveis e etc. São esses os lugares que vão estar ressoando com a frequência daquela pessoa que eu quero me tornar. Porque veja bem, eu não posso ter novos resultados continuando fazendo a mesma coisa. Da mesma forma que eu não posso ter novos resultados sendo a pessoa que eu sou hoje. Eu preciso ser uma nova pessoa. E para isso eu preciso mudar coisas na minha vida. E uma delas é lugares. Por quê? Porque lugares emitem frequências. A
gente sabe que existe ali o que? O inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo daquele lugar está emanando frequência. As paredes do lugar, elas absorvem energia e emanam uma frequência também. Então, assim, a gente vai escolher muito bem. Eu vou dar um exemplo muito legal para vocês, né? Porque a gente começa a mudar os lugares, aqueles lugares antigos não fazem mais sentido. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, muito interessante que aconteceu comigo, que é o seguinte. Aconteceram várias coisas esse ano e uma delas mudou minha vida completamente, assim. E aí eu fui numa palestra, mais ou menos no meio do ano, uma palestra muito interessante, mas o mais interessante de tudo isso é o seguinte: quando eu cheguei no lugar, era um lugar bonito, um lugar chique, com um auditório assim top das galáxias, com um sistema de som bem poderoso, com um telão bem bonito, sabe? Um lugar que você olhava e falava assim, nossa, isso aqui emana prosperidade. Daí o que aconteceu? Eu entrei no auditório e fui me sentar no meu lugar, porque ali os lugares eram definidos por ordem de compra do ingresso. Por quê? Para beneficiar quem comprou primeiro. E aí quando eu cheguei no meu lugar para sentar, tinha uma plaquinha com meu nome, lindo, maravilhoso, e meu nome estava em dourado. Eu achei sensacional isso. Quando eu olhei para aquilo tudo, eu falei, é isso o que eu mereço, é isso que eu desejo, é isso que eu quero para minha vida. Prosperidade, mano, a prosperidade está em lugares prósperos. E ao mesmo tempo, até pouco tempo antes de eu ir nessa palestra, eu estava frequentando uma escola xamânica, que tudo bem, tem um conceito de natureza, etc, tudo mais e tal, porém, quando a gente olha para outras escolas xamânicas, elas são muito mais arrumadinhas, são muito mais bonitas, tem uma estrutura que emana prosperidade. Então não é porque é xamânico que vai ser de qualquer jeito. Não. Só que naquele lugar ali, o que acontecia? Além do lugar todo não emanar prosperidade de uma forma geral, por exemplo, as cadeiras que a gente sentava lá são cadeiras de madeira totalmente desconfortáveis que estavam bambas, caindo aos pedaços. Nossa, é um contraste muito grande. Foi onde eu entendi, por exemplo, que aquele lugar ali já não servia mais para mim, não cabia mais para mim. Não somente pelo lugar em si, eu falei das pessoas. Quando eu olhava ao meu redor, a maioria das pessoas não tinham aquilo que eu desejava. A gente vai falar das pessoas agora, porque aí eu junto uma coisa com a outra. Então, assim, as pessoas ao seu redor, elas também nos influenciam. Não é à toa que tem aquele dito onde nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais anda. Aquele ambiente que você frequenta, aquele lugar que você está indo, qual é a frequência que ele está emanando? Ele está emanando a frequência daquilo que você quer ser? As pessoas que você anda são pessoas, por exemplo, né? No meu caso, são pessoas sedentárias que não fazem exercício, que estão gordinhas, aquilo ali vai me influenciar negativamente. Eu preciso me afastar dessas pessoas, porque senão eu vou voltar a ser uma pessoa sedentária e eu não quero. Eu já botei na minha cabeça que a partir de agora eu sou uma pessoa mais fitness. Então eu tenho que andar com pessoas mais fitness. Eu tenho que me conectar com pessoas mais fitness. Da mesma forma, se eu quero prosperidade, eu tenho que olhar ao meu redor. As pessoas ao meu redor, pessoas no lugar que eu frequento, elas estão emanando prosperidade, elas estão desenvolvendo a prosperidade na vida delas. Se não estão, então eu preciso fazer um detox disso. Aquilo não está fazendo sentido para mim. Por quê? Porque aquilo está me influenciando. Está jogando informação no meu campo eletromagnético. Então eu preciso fazer um detox. Então a gente tem que olhar, no caso das pessoas, as pessoas com quem a gente convive, as pessoas que estão ao nosso redor. Gente, eu frequentei lugares em determinados momentos da minha vida que, assim, depois de um tempo eu comecei a ver o quanto foi pipocando pessoas que estavam em vitimismo. E as pessoas estão lá em vitimismo até hoje. E eu não aguentei ficar, porque não me cabia mais isso. Eu tenho certeza que eu estava lá, porque na época que eu estava lá, eu estava me sentindo uma vítima. Só que chegou uma hora que eu já não estava mais, eu não queria mais ser uma vítima. Então eu saí. Só que as pessoas que ficaram, a maioria, estão nisso. Isso não me levava para o lugar que eu queria. E é difícil você ser um só
tentar levar várias pessoas. É difícil. Então é mais fácil, por exemplo, várias pessoas numa vibração elevar você para a vibração dela do que o contrário. Então, muitas vezes a gente precisa sim se afastar das pessoas que não estão em conexão com a gente, porque senão elas vão nos influenciar. Ah, mas eu vou cortar então conexão com a minha família, eu vou cortar com os meus amigos. Não necessariamente, mas você pode reduzir o tempo que você passa com eles, você pode sim ir lá, se transformar e estar com eles para dá um pouco dessa nova vibração para eles, mas não fica muito tempo a ponto de eles puxarem você de volta da onde você saiu. Isso é muito sério. Então a gente precisa sim também fazer detox de pessoas. E outra coisa também é objetos, são coisas. Quais são as coisas que estão na sua casa que você não usa mais, que não tem mais serventia, que está quebrado? Quais são as tralhas que você está juntando aí? Porque um dia, quem sabe, pode ser que você use, mas você nunca precisou daquilo em 5 anos ou mais. Quais são as tralhas, as heranças que você recebe? Por exemplo, eu aqui recebi muita herança de tralha, de coisa velha que eu estou tentando me desfazer até hoje. Para você ver como é que isso é muito profundo. Quais são os objetos que estão na sua vida? E as roupas? Nossa, quantas pessoas guardam roupas porque um dia eu vou voltar a caber. A roupa não tá nem mais na moda, gente. Quando voltar a caber, você compra uma nova. Olha só a vibração de escassez, eu não vou mais conseguir comprar essa roupa. Olha só o apego. Então, tudo isso trabalha muito a gente o desapego. E quando eu trabalho o desapego, tanto em lugares, quanto em pessoas, quanto em objetos, fica cada vez mais fácil para mim desapegar. Por quê? Porque chega uma hora que aquilo que é antigo não serve mais. A gente se renova. A gente está sempre se renovando, a gente está sempre mudando os nossos ciclos. Enquanto aquilo está fazendo sentido, está fazendo bem, está trazendo, tem conexão com a gente, tudo bem, mas quando não tem mais, quando está travando a nossa vida, quando está impedindo a gente de chegar no nosso objetivo, cara, isso atrapalha muito a nossa vida. Então a gente precisa fazer detox disso. Então, para a gente ir para o final da aula, eu vou estar falando mais sobre os objetos, porque tem uma dinâmica muito bacana que a gente pode fazer. Então, para a gente começar, o primeiro exercício que você vai fazer mediante essa aula de hoje é o quê? Listar as coisas que você precisa fazer detox na sua vida, aquilo que está te impedindo de chegar aonde você quer chegar. Então, por exemplo, no meu caso, tá? Como eu falei para vocês, eu estou no foco de emagrecer. O que eu tenho que fazer detox? Eu tenho que tirar da minha vida comidas negativas, comidas ruins, comidas que engordam, doce, essas coisas todas que não estão me ajudando, refrigerante, fast food e etc. São as coisas que eu tenho que fazer detox. Se eu quero prosperar, o que eu tenho que tirar na minha vida? Coisas que não vão me trazer prosperidade. Então eu preciso realmente remover isso da minha vida. O que são coisas que não estão me trazendo prosperidade? Tudo que não emana prosperidade. Hábitos, por exemplo, como eu falei, hábitos de gastar tudo que eu ganho, hábitos de criar dívidas, hábitos que não vão ajudar na minha prosperidade, para que eu possa criar novos hábitos. Como, por exemplo, se eu elimino o hábito de gastar tudo que eu ganho, sobra dinheiro. Se sobra dinheiro, eu posso investir, criar um novo hábito de investir. Existem muitas formas de investir. Você abre lugar, espaço para um novo hábito muito melhor, muito mais saudável, que te leva para o seu objetivo. Então, pessoal, como eu falei, o primeiro exercício é esse. Você vai listar aí as coisas que você precisa fazer detox. E o segundo exercício está relacionado justamente aos objetos, onde você vai fazer o quê? O que a gente chama de faxinão. Então sim, pessoal, eu vou fazer uma grande faxina na minha casa para eliminar, para tirar, para remover tudo aquilo que não serve mais para mim, tudo que está travancando a minha vida, tudo aquilo que não me leva a lugar que eu quero, que não emana
aquilo que eu desejo. Vou dar um exemplo aqui para vocês que para mim fez toda a diferença, tá? Esse ano eu olhei muito mais para mim e renovei muita coisa. Por isso que eu me inspirei muito para fazer essa aula, foi de acordo com a minha experiência. Então, eu renovei muita coisa. Quando eu me mudei para cá 3 anos atrás, eu não tinha muita verba para comprar tudo que eu queria, todos os móveis e etc. Então, assim, eu comprei os móveis principais, como por exemplo geladeira, fogão, que, né, para eu poder me alimentar, para poder sobreviver. E aos poucos eu fui mudando os móveis, mas dessa vez eu decidi fazer uma geral na minha casa, um faxinão mesmo, mudar muita coisa. Para quê? Para que os móveis novos, a minha casa como um todo, comece a emanar para mim aspecto de prosperidade. Ou seja, né, para eu me sentir mais próspero, porque como eu falei para vocês, as coisas elas nos influenciam. E não necessariamente eu estou falando de coisas caras. Para vocês terem uma ideia, os maiores milionários que existem, ou pelo menos a maior parte das pessoas mais ricas do mundo, elas não usam carros caros, elas não têm carros caros, elas não têm objetos caros em casa, não tem. Isso está muito ligado, por exemplo, à pessoa que precisa mostrar status, como por exemplo uma celebridade. Tem muita celebridade que ela necessita mostrar status. Casos que vai ter uma relação mais direta com a profissão da pessoa e etc, tudo mais e tal, mas no geral, a maioria dos milionários e dos ricos, eles não utilizam isso. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem um dos maiores milionários aqui no Brasil, ele se chama Luiz Barsi, é um dos maiores milionários do Brasil, e ele anda com um carrinho, se duvidar, assim, uma Brasília, velho, alguma coisa desse tipo, um carrinho bem antigo mesmo. Claro que de uma certa forma esse carro ele é considerado um artigo de colecionador ou algo do tipo, mas ainda assim você compreende que ele não anda de Jaguar, Ferrari ou coisa assim, ele anda com um carrinho bem safado, vamos botar assim, né? E ele é extremamente milionário. Então a riqueza, ela não está diretamente ligada a coisas caras. Status sim, mas não a riqueza, não a prosperidade. Você pode ser rico, milionário e não necessariamente ter coisas extremamente caras. Tá? Existem pessoas que vão ter coisas extremamente caras, mas que não necessariamente são ricas. Você com certeza conhece pessoas aí que tem, por exemplo, iPhone, que custa um rim, né? Custa um absurdo de caro, e a pessoa anda de ônibus. Então não necessariamente tem uma coisa a ver com a outra. Você conhece pessoas que têm carros caros, casas caras, e está se afogando em dívidas, por exemplo. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o que a gente precisa compreender é que, por exemplo, se eu tenho aqui um móvel bonito, elegante, chique na minha casa, vai me trazer muito mais frequência de prosperidade do que um móvel velho, zoado, caindo aos pedaços, ou feio, ou que não combina comigo. Então, pra vocês terem uma ideia, por exemplo, eu troquei o meu armário da cozinha e comprei um armário bonito. Não foi um armário muito caro, eu realmente achei ele muito bonito, bem mimosinho, do jeito que eu queria, e assim, trouxe um aspecto de muito mais prosperidade para minha cozinha do que o que eu tinha antes. Então tem coisas que vão nos trazer aspectos de prosperidade, num sentido até visual. A beleza ela está conectada com a prosperidade. Então por isso que é legal e muito importante a gente aproveitar para renovar as nossas coisas. Pois bem, vamos lá. Qual é a segunda tarefa? Como é que a gente vai fazer esse faxinão? Você vai fazer um faxinão geral mesmo. Você vai olhar tudo, gavetas, armários, móveis, escrivaninha e etc. Tudo o que tem na sua casa. Tem sótão, você vai olhar o sótão. Tem porão, você vai olhar o porão também. Você vai olhar tudo. Você vai vasculhar tudo. Para quê? Para você pegar tudo aquilo que não faz mais sentido para sua vida, que não te serve mais, que não tem porquê você ficar com aquilo, e você vai separar isso, porque é aí que começa a tarefa.
A primeira coisa que você vai separar é aquilo que não serve para nada mesmo, sabe? Tipo, coisas quebradas, coisa faltando peça, ou seja lá o que for, não serve mais, tá muito ruim, tá rasgado, roupa rasgada, não serve para nada mesmo. Você vai, obviamente, jogar no lixo. Você não vai doar coisa ruim, gente. Não me passe essa vergonha. Você quer prosperidade? Doa coisa boa para as pessoas. Elas não precisam estar novas, não precisam estar perfeitas, mas tem que estar em condições de uso. Daí do seu lixo, o ideal é que você separe, né, entre lixo comum e lixo reciclável. A segunda coisa que a gente vai fazer é o quê? Ver o que serve para vender. Gente, é aquela história, né, entre aspas, o lixo de uma pessoa, o tesouro de outra. Tem tanta coisa aí que você pode pegar e fazer dinheiro, inclusive fazer um dinheiro maneiro, um dinheiro muito bom para, por exemplo, comprar o meu curso que você está querendo, comprar outro curso que você está querendo, assinar o canal aqui que você estava querendo, ou comprar móveis novos para sua casa, para renovar o ambiente, e aí você vende os antigos. Tem tanta coisa, gente, eu já vendi cada coisa que vocês não imaginam. E, cara, a gente tem um lugar ótimo para fazer isso. Eu recomendo aqui a OLX e o Marketplace do Facebook. Para terminar aqui, você vai separar o terceiro montinho. O que é esse terceiro montinho? É o montinho da doação. Aquilo que não é lixo, mas também não tá assim, não dá para vender, né? Geralmente a gente ajuda o próximo, a gente dá coisa para as pessoas que as pessoas vão utilizar, que vai servir para outras pessoas. E claro, aqui você pode doar para pessoas que você conhece, você pode doar para instituições. Mas eu não conheço nenhuma instituição. Vai na igreja. Mas eu não frequento a igreja. Você não precisa frequentar para doar, gente. Não precisa, você só vai doar, ninguém tá te chamando para ir lá assistir a missa, assistir o culto, é só para você doar, vai naquela instituição, vê se serve. E se eu não me engano também, o Exército da Salvação, eles aceitam doações e acho que dependendo do que eles buscam até na sua casa. Então olha só que bacana, você pode doar também para pessoas que você não conhece, enfim, sabe, faz o fluxo de energia fluir, dá para outras pessoas, porque quando você faz isso também você está dizendo para o universo que da mesma forma que você dá, você está aberto a receber, então o universo também vai te dar coisas. Então, pessoal, dentro de tudo isso, era isso que eu queria trazer para vocês, esse aulão aqui, que eu me estendi muito mais, né, do que nas outras aulas, mas é um assunto muito profundo. O detox, ele é muito importante, como eu mostrei aqui para vocês, e vai fazer muita diferença na vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dessas aulas. Vamos ver, devemos ter mais algumas para completar mais essa turbina 2025. Mas é claro que eu quero o comentário de vocês. Eu quero que vocês coloquem aqui se vocês estão gostando. Eu quero que vocês coloquem aqui se vocês estão aplicando na vida de vocês. Eu quero que vocês coloquem aqui, olha, eu tô aplicando, tá funcionando. Já passei para fulana, ciclana, beltrana, já passei para as minhas amigas todas, compartilhei lá nos grupos que eu participo. E às vezes, olha só, gente, é papo reto aqui, papo sério. A gente não sabe muitas vezes o que aquela outra pessoa está precisando. E às vezes aquilo que a gente compartilha com ela era justamente a oração que ela estava fazendo sendo atendida. Olha só. Então às vezes tem gente aí só precisando assistir esses vídeos aqui para dar um impulso na vida delas. E você não sabe se faz diferença, entende? Então eu aconselho muito quem puder estar compartilhando para ajudar mais pessoas, que esse é o foco aqui, né? Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o seu joinha, compartilha e claro, se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva para ter essa troca aqui, né? Onde eu te ajudo, você me ajuda também. Grande abraço para vocês e até as próximas aulas.